A gente chama de vilão, mas a gente não consegue viver sem ele. É o açúcar. A gente vai ver um VT e depois a gente vai conversar com uma especialista. Vamos lá. Muito se fala sobre os perigos de consumir açúcar em altas quantidades, mas erroneamente ligamos o açúcar apenas a chocolates, refrigerantes e doces em geral. Alimentos considerados salgados, como massas e pães, têm suas propriedades alteradas quando entram em digestão, produzindo a glicose, a responsável na produção de energia para o corpo. Tudo o que consumimos em demasia, de alguma forma, se torna um vilão para o organismo, e com o açúcar não é diferente. Seu consumo prolongado e em excesso pode levar a diversas patologias, como obesidade e diabetes, que atinge 9 milhões de brasileiros, correspondendo a mais de 6% da população. Por mais que várias doenças estejam relacionadas ao açúcar, ele é o único vilão dessa história? Entenda um pouco mais sobre esse assunto no Papo Reto de hoje. Muito bom, gente. Olha que alegria que eu recebo aqui na Rede Vida, na Bendita Hora. Caroline Trevisan D'Oliveira, assim que fala, D'Oliveira. Ela é nutricionista, pós-graduada em terapia nutricional, obesidade e emagrecimento, nutrição e suplementação no esporte, nutrição ortomolecular, que é interessante, nutrigenômica. Tem muito assunto para você voltar para falar aqui para gente. Aprimoramento da nutrição hospitalar pelo Hospital das Clínicas e da Unicamp. Seja bem-vinda. Muito obrigado, viu, de estar com a gente. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com todo mundo que está aqui. Obrigado mesmo, eu fico muito feliz porque é tão importante a gente ser orientado nessa questão alimentar, suplementar também. E o que eu queria falar, eu queria começar a falar para você, eu já falei que quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu li um livro chamado Sugar Blue, que é um livro... É um livro que eu indico muito para pacientes. Olha que interessante, né? O gosto amargo do açúcar. Então, é uma coisa mais... E uma coisa que me impressionou na época, eu vou dizendo assim, que é justamente isso, que o nosso corpo, ele na verdade tem uma dependência, quase que uma dependência que a gente que se desenvolve em relação às drogas com açúcar, né? Dizia assim... Não é o nosso corpo que precisa do açúcar, é o nosso cérebro que precisa do açúcar. O açúcar é tão ruim assim mesmo, Carol? Então, fala-se muito que o açúcar pode gerar vício. E a gente tem escutado muitas pessoas criticando dizer que o açúcar gera vício. Porque o vício é quando você faz algo repetido. Sim. Né? Tem aquela adição por drogas, que são coisas que nós sabemos que faz mal à saúde. Sei. E tem esse vício, que a gente poderia colocar entre aspas, há algumas coisas que a gente faz rotineiramente, que a gente busca repetir porque gera prazer. E o açúcar, ele gera prazer. Gera muito prazer, é verdade. Sim. Por quê? Quando nós comemos alimentos ricos em açúcar e gordura, nós acionamos áreas cerebrais que também são acionadas quando se usa drogas, por exemplo. Olha que interessante. Por isso que se faz essa comparação. Óbvio que as drogas têm efeitos muito mais nocivos do que o açúcar. Que tem também efeitos nocivos também. Sim, mas se consumido de forma excessiva. Sei. Então, o que a gente sempre fala na nutrição, todo nutricionista fala, é a busca pelo equilíbrio. Entendi. Né? E tem aquela frase, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo me convém, é verdade, né? São Paulo. Então, o açúcar, nós precisamos de açúcar e a gente vai falar um pouquinho sobre o que é açúcar de fato. Isso. Mas a gente tem que ter equilíbrio e saber escolher qual é o melhor tipo de açúcar. Aliás, na sua área, é basicamente uma área para se provar e testar o equilíbrio, né? Por exemplo, a gente fala, gordura é ruim, mas é o excesso da gordura. Esse alimento é ruim, mas é o excesso, né? Tudo na vida exige que a gente tenha equilíbrio. Tudo em excesso ou em escassez é ruim. É ruim, é verdade. Então, você tem que ter um meio termo. E na alimentação não é diferente. Só que nós temos alguns pontos dentro da alimentação que precisam ser considerados para a gente dizer se para determinada pessoa o açúcar faz mais mal do que para outra pessoa. Então, por isso que é importante a educação nutricional ou até a reeducação nutricional, que eu acho que nós somos muito carentes disso. As escolas não trabalham, não são todas as escolas que trabalham isso.
Então, é importante que a gente tenha informação, porque a partir do momento que a gente tem informação, a gente consegue escolher o que a gente vai fazer para a nossa vida, qual caminho a gente vai tomar, quais serão as melhores escolhas. Você falou que tipo de açúcar, você classificou, quando você estava dizendo antes, existe tipos de açúcar? Sim. O que é importante a gente falar é carboidrato vai virar açúcar no nosso corpo. Sim. O açúcar não é só aquele açúcar de açucareiro. O açucareiro, Todo carboidrato que nós comemos vai virar açúcar no nosso corpo. Carboidrato seria as massas, farinha, amido, etc. Massas, né? Macarrão, lasanha, nhoque, que tem a batata, pães, tubérculos, que daí é batata, cará, mandioca, mandioquinha. Frutas também são carboidratos. Mandioca também? Ai, pensei que mandioca não tinha. Frutas, que as pessoas acham que o açúcar é só o açúcar da fruta. Isso. A fruta tem muito açúcar, então? Tem. A fruta tem o que a gente chama de frutose. Frutose. Que é o tipo de açúcar da fruta. Sei. Só que Mas é açúcar. Mas no nosso corpo ela age da mesma forma que aquele açúcar do açucareiro. Tá brincando. Por isso é importante que nós tenhamos informação, e a gente vai falar muito disso. Isso. Para que a gente saiba escolher o que comer, o que é o melhor carboidrato. E as quantidades precisam ser calculadas por um profissional, porque, por exemplo, se você pratica atividade física de forma mais intensa do que eu, a sua necessidade de carboidrato, de açúcar, que é o carboidrato, é maior do que a minha, que não pratico tanto. Então, se você tem 2 treinos por dia e eu só tenho 1 ou nenhum, a minha necessidade de carboidrato é diferente da sua. Mas esse equilíbrio e essa prescrição é dada por um profissional, então? É o nutricionista? Sim, é um profissional que calcula isso. Só que você consegue, sem passar com um profissional, ver se você está consumindo excesso de carboidrato para o tanto que você gasta. Só ver se está engordando. Ver se está engordando ou se está desenvolvendo algum tipo de doença. Porque entendi. estar magro não é indicativo de que você esteja saudável. Você pode estar magro, mas ter alterações em exames. Você não tem facilidade para ganhar peso, mas você pode ter alterações em exames. Existem diabéticos que estão magros. Óbvio que quem está mais acima do peso tem uma tendência maior a ter essas alterações, principalmente o diabetes. Mas estar só magro não é um indicativo. Você tem que ver se você está engordando, isso é um sinal, mas observar também e fazer sempre check-ups periódicos para que você verifique se os seus parâmetros bioquímicos, glicose, insulina, colesterol estão dentro da normalidade. Por exemplo, o colesterol aumentado não é só indicativo do consumo excessivo de gordura. Ah, tá vendo? É um consumo excessivo de carboidrato. Quando nós vamos ao médico e está com triglicérides, que é uma fração de gordura sanguínea, o médico fala o quê? Corta carboidrato. E o que está elevado é a gordura. Então, o carboidrato, ele é tido como vilão porque ele é um dos causadores, quando consumido em excesso, quando não se gasta, ele é um dos causadores da... Porque não se gasta. Exato. Não se gasta. Consome em excesso e não gasta. Exatamente. Agora eu vou perguntar para a senhora, eu vou lá falar, mas eu quero já deixar uma pergunta. Nós temos já essa quantidade de açúcares que nós comemos pela alimentação. Esse açúcar a mais que nós colocamos no cafezinho, ele é prejudicial? Mas a senhora me responde daqui a pouco. Tá bom. Eu vou lá falar. Bom, eu estou conversando aqui com... Opa, quase caí aqui. Não. Com a Caroline Trevisan de Oliveira, nutricionista. Nossa, mas você tem uma clareza na exposição impressionante. Porque geralmente quando a gente fala com os profissionais, eles usam muito termo que a gente não entende patavina. E você fala de uma forma muito clara pra gente, isso é muito bom. Muito bom. Ó, eu perguntei pra você se esse açúcar a mais que a gente coloca, né, ele vai ser prejudicial ou a gente poderia e já dando um jeito de não usar mais esses açúcares? Quanto menos açúcar branco, que é o açúcar do açucareiro, nós usarmos, melhor. Melhor. Tá? Só que o que nós precisamos entender é que tudo que é carboidrato vai virar açúcar no nosso corpo. Tudo. A fruta que eu consumi, o legume vira carboidrato também. O mel, a gente adoça as coisas. O mel. Eu vou adoçar com mel porque não faz... Mel também. O mel, o açúcar branco, ou o açúcar mascavo, ou o demerara, ou de coco, qualquer um vai virar glicose no nosso corpo. Que é o que o nosso corpo utiliza para gerar energia, para o coração bater, para a gente fazer as atividades diárias. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma doença, o diabetes,
Não importa qual tipo de alimento que eu vou consumir, Sei. isso vai virar glicose e vai aumentar a minha glicemia, se eu não consumir a quantidade indicada para o meu gasto. Quando nós falamos em emagrecimento, é a mesma coisa. Se eu viso o emagrecimento, o açúcar mascavo, o demerara, o de coco, Também ele é mais saudável. Sei. Mas ele vai agir no meu corpo liberando insulina, que é um hormônio que o nosso pâncreas, que é um órgão que a gente tem aqui no abdômen, produz. A insulina alta impede a queima de gordura e nós não conseguiremos emagrecer se o consumo desse carboidrato for em excesso. Sei. Então, o que eu falo sempre para o paciente? Tudo que for carboidrato que vem da natureza, a natureza nos oferece muitos carboidratos. As frutas, os legumes, Sim. as verduras. O próprio leite, ele é rico em proteína, mas ele tem a lactose. Ah, é A um lactose açúcar. é o açúcar do leite. É. Então, quando você toma leite, você está consumindo uma porção de carboidrato do seu dia para te gerar energia. Olha, Só que se eu consumo excesso de leite, que as pessoas acreditam que tem só proteína, eu estou consumindo excesso de carboidrato e eu posso engordar consumindo leite. também... Então, o que eu oriento para as pessoas? Consumir carboidratos vindo da natureza, ricos em fibras. Então, se for comer pão que vai ter a farinha, come o pão integral porque vai ter a farinha mais a fibra. Come o macarrão integral, arroz integral, porque apesar do carboidrato estar ali, você vai consumir a fibra que lentifica a absorção desse açúcar. Ah, por isso. A fibra, então, na farinha, o fato dela ser integral, faz isso. Ela deixa a absorção mais devagar, aí não dá tempo de absorver o açúcar. Absorve, mas você absorve gradualmente e você não dá um pico de insulina. Então, você não reserva tudo como fonte de energia. Quando a gente consome carboidrato em excesso, se você não gasta, você vai armazenar em região abdominal, Barrigão. quadris, Isso. braços, né? Então, gastar, praticar atividade física é uma indicação. Calcular o quanto você come, se possível, com um profissional, porque daí ele vai fazer algo muito mais assertivo e direcionado para as suas necessidades, para o seu momento de vida. Por exemplo, uma mulher que amamenta tem uma necessidade maior, uma mulher que está gestando, verdade, ela tem uma necessidade maior. Então, o profissional vai adequar para você. Se não for possível isso, observa. Está com alteração em exames, está com gordura abdominal em excesso, é porque está consumindo gordura e açúcar, carboidratos em excesso. Mas... Então, só para resumir, dar prioridade aos carboidratos vindos da natureza. Eventualmente, colocar um açúcar no cafezinho, comer um bolo. E o adoçante, que eu quero saber, porque eu não consigo não botar, eu uso adoçante porque eu queria usar açúcar, mas para evitar. Mas o adoçante, ele substitui, ele faz mal, ele é ideal, e tem tudo, tem aqui, ó, aquele xilitol que é caro, que é uma, nossa senhora, xilitol, né, que chama, né, xilitol. Xilitol, tem o outro que é o sacarina sódica, tem o outro que é... Tem muitos sucralose, tipos. não sei o quê. Só sei que é o seguinte, qual que é bom usar adoçante? Qual o adoçante melhor, se existe isso? O que nós temos que pensar? Adoçante, a maioria, é produzido na indústria, é um Sei. produto químico. Sei. Tudo que é produto químico tem ingredientes químicos. Que não são bons à saúde. O xilitol, que é caro, bem caro mesmo, o quilo dele custa em torno de R$90. Dependendo da região do Brasil, Verdade. é um pouco mais ou um pouco menos, mas ele é o melhor porque ele é o adoçante mais natural possível, tá? Só que consumo excessivo de adoçante também não é indicado. Porque quando você sente o sabor doce, o seu cérebro ele não tem discernimento, ele não consegue saber se aquele sabor doce vem do açúcar ou do adoçante. Ele entende como sabor doce. Meu Deus, tô perdido. Então, você continua alimentando aquele prazer proporcionado pelo sabor doce. O seu cérebro entende aquele momento em que você sente nas papilas gustativas o sabor doce. E você continua querendo comer cada vez mais doces, mesmo que tenha adoçante. O adoçante é indicado para pessoas que têm algum tipo de doença ou que visam o emagrecimento. Qual doença? Diabetes, que precisa controlar a glicemia, e que querem perder peso, porque o adoçante tem um valor calórico bem baixinho ou não tem valor calórico, alguns são 0 calorias. Qual adoçante eu não recomendo? Aspartame, ciclamato e sacarina sódica. Esses não são. Sucralose, tudo bem. Sucralose é um bom adoçante, é o que tem o melhor preço, assim, entre os adoçantes. Aspartame, sacarina e ciclamato tem preço melhor, mas eles não são indicados. Aspartame, sacarina. Sucralose é bom, mas eu peço para usar só em bebidas frias, porque existem estudos
que são pesquisas que são feitas, como estão sendo feitas as pesquisas para a vacina, pesquisas que mostram que a sucralose em bebida quente libera uma substância cancerígena. Ai, Jesus, eu tomo no café. E quando consumida em excesso, pode fazer mal. Ah, eu tomo no café e estou consumindo excesso. Adoçante bom, sucralose, sem colocar em bebida quente, mas os melhores, xilitol ou estévia, que você já deve ter escutado falar também. Porcaria, não consigo, mas estévia é amargo. Amargo, horrível, aquele trem fica na boca da gente. Aí tem que ver qual que você gosta mais. Se conseguir, o que nós orientamos principalmente para as mamães, quando estão fazendo a criança adquirir o paladar. A bebida, ela tem o gosto natural dela. O açúcar, ele mascara o sabor do café, ele mascara o sabor do chá, do suco. Então, tentar estimular a criança a sentir o sabor daquilo que está sendo consumido sem a adição de açúcar. E colocar a menor quantidade possível, porque quanto mais você colocar, mais vontade você vai ter de comer, porque o açúcar, de fato, ele gera uma dependência por trazer prazer. Com a liberação de neurotransmissores como serotonina, dopamina, enfim. Olha, nós já ficamos meia hora aqui, tenta perguntar. Ela vai voltar, hein? A Carol vai voltar, porque a gente tem que conversar mais sobre isso, sobre outras coisas ali. Pra gente terminar, na verdade, a gente falou sobre o açúcar e tal, eu gostei muito das dicas. Então, a dica como profissional é mesmo o equilíbrio, evitar o açúcar e também ter esse equilíbrio do gasto calórico com a alimentação. Exato. O que a gente sempre orienta, consumir mais alimentos naturais e evitar industrializados, né? Isso é importante, muito importante. Que a gente até fala que é o mantra do nutricionista, desembale menos e descasque mais. Olha, que interessante! Porque tudo que você descasca vem da natureza, você prepara. Evitar o açúcar em excesso, observar se seus exames estão dentro da normalidade, com valores de referência dentro da normalidade, observar se não está ganhando peso. Ao longo da vida, nosso metabolismo vai ficando mais lento, a tendência é que a gente ganhe mais peso. Então, observa, está ganhando muito peso? Vê se não precisa aumentar a atividade física ou diminuir o consumo de carboidrato. Mas o principal é evitar esses carboidratos industrializados, o açúcar de açucareiro. Não significa que tem que excluir totalmente, porque isso faz parte da vida. A gente tem muitos contextos sociais que oferecem esse tipo de alimento. Então, é ter de fato o equilíbrio e consumir eventualmente. Procurar sempre alimentos com fibra, bastante fibra. Come a fruta com a casca, coloca a aveia juntamente com a fruta. Come os cereais integrais, o arroz integral, a farinha de trigo integral no pão ou no macarrão. Essa coisa de granola, essa coisa é bom, esse negócio de granola? A granola, ela tem uma quantidade de açúcar adicionada, ela é produzida muitas vezes pela indústria, então um excesso não é interessante. Mas se você fizer uma granola caseira, você pode colocar ela e pôr um pouquinho de adoçante ou uma menor quantidade de açúcar. Então, comer mais coisas da natureza, sempre focando em produtos integrais, praticar atividade física para poder gastar possivelmente aquele excesso se você consumir. Ingestão hídrica adequada. Tomar água. Ingestão hídrica, muita água. Só para a gente terminar, quantos é 1,5 litro mesmo ou 2 litros? A gente usa 2 litros por dia, mas quem quiser fazer o cálculo é 35 ml por quilo de peso. 35 ml por quilo. Então eu pego o meu peso, peso 50 quilos, eu vou multiplicar por 35, vai dar quantos litros de água eu tenho que beber. Óbvio que quem mora no norte, nordeste do país, tem uma temperatura muito mais quente, a ingestão precisa ser maior, né? A gente fala isso como um cálculo, uma base. Olha, muito obrigado, Caroline Trevisan de Oliveira. Olha, foi muito bom mesmo. Eu quero mais que você venha aqui, viu? Eu quero mesmo. Quero muito mesmo. Posso dar os seus contatos? Claro. Vou dar o contato. Você pode entrar em contato com a Carolina até por uma consulta, para a gente também fazer toda uma tabela de calorias. 0 operadora 11 99719 4249. 99719 4249. Ou então no Instagram, @Caroline Trevisan, @Caroline Trevisan. No Instagram, né, sempre tem conteúdo lá. E no site também, muito bom, carolinetrevisan.com.br. Posso falar só uma coisinha que a gente acabou não falando? Importante que alguns alimentos industrializados aparecem escritos sem açúcar.
que é o nome açúcar. Mas a gente tem alguns nomes diferentes que também são açúcar. Glucose de milho, Isso. maltose que tem na cerveja. Tudo que tem ose é açúcar. Nem sempre tudo que tem ose é açúcar. Mentira que eu falei. Mas a gente precisa aprender a ler o rótulo para não comprar alimentos que estão escritos sem açúcar, mas que de fato tem açúcar. Tá No meu Instagram tem um post com esses nomes. Eu vou repostar para que as pessoas saibam que quando está escrito frutose, qualquer outra coisa, tem açúcar. Se você tiver necessidade de evitar, não comprar esses alimentos com determinados nomes. Entra lá no Instagram, @Caroline Trevisan. Pode entrar agora. Muito obrigado. Obrigada a Muito você. obrigado mesmo. Muito Foi muito bom obrigada, mesmo.